Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Vivi do Florescendo no Deserto e hoje nós vamos falar sobre propósito de vida. Achar, encontrar, descobrir, como fazer para saber qual é o seu propósito. Se você tem essa dúvida, então fica comigo aqui nesse vídeo que você vai ter clareza de qual é o seu propósito. Sim, com esse exercício, você o fazendo de maneira intencional, você vai ter clareza do seu propósito. Então vamos lá? Se você não me conhece, eu sou a Vivi, seja muito bem-vinda. Você está no canal Florescendo no Deserto para mulheres que querem crescer e se desenvolver para viver uma vida de propósito. Então vamos lá. O que é esse propósito, afinal de contas? Por que você está gravando esse vídeo, Vivi? Por que você está falando sobre propósito? Eu li recentemente um depoimento de um rapaz de 26 anos falando que ele já tinha tentado de tudo, mas não sabia qual era o propósito dele. Ele estava muito frustrado, porque ele já tinha cansado de usar todas as suas energias, suas forças, cansado a sua mente aí de pensar em entender qual era o seu propósito e ele ainda não tinha isso definido. E quando eu li sobre isso, eu falei, eu quero compartilhar conhecimento e usando essa ferramenta que eu vou compartilhar com você, talvez isso traga clareza para você do seu propósito, tá bom? Então foi por esse motivo que eu decidi falar sobre esse assunto e eu acredito que muitas pessoas, assim como esse rapaz, também têm essa dificuldade. Qual é o meu propósito? Então vamos saber disso hoje? Primeiro lugar, o que é propósito? Propósito é o seu porquê. É aquilo que te leva a fazer algo, é aquilo que te motiva, sabe? Aquilo que te faz levantar de manhã com a alegria de viver, sabendo que vai fazer algo. Então, nome disso é propósito. Você pode colocar como objetivo de vida, enfim, cada pessoa coloca um nome que acha mais agradável. Eu chamo de propósito, ok? E se você gosta desse conteúdo de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e produtividade, já se inscreve aqui no canal, porque é sobre isso que eu sempre trago vídeos aqui relevantes para a sua vida, de uma maneira prática, leve e intencional, para você já colocar em prática na sua vida, ok? Então, já se inscreveu? Vou esperar. Então, vamos lá, continuando. Qual é o prejuízo em você não saber ou não ter um propósito de vida? Será que traz algum prejuízo? E, no meu ponto de vista, sim. Por quê? Quando nós não sabemos o porquê nós fazemos o que fazemos, aquilo se torna algo cansativo, algo maçante, algo que não nos motiva. Lembra que eu falei que o propósito de vida é aquilo que nos motiva a cada manhã, que faz a gente pular da cama com alegria para começar mais um dia? Por quê? Porque você tem intencionalidade no seu viver. Agora, quando você desconhece esse propósito, a vida ela acaba se tornando algo cansativo. E eu quero compartilhar um pouquinho com você o porquê que isso se torna cansativo. E o que pode ter te apagado o teu propósito, talvez escondido o propósito de você, vamos dizer assim. Todos nós, né, nascemos, éramos crianças um dia. E circunstâncias da vida, problemas, dificuldades foram acontecendo no percurso de cada um de nós. Tenho certeza que pessoas passaram por desafios maiores do que os meus e pessoas passaram por desafios menores do que os meus. Porém, para cada um foi desafiador. Não importa se foi maior ou menor, trouxe consequências e eu falo que isso trouxe entulhos para dentro de você. E esses entulhos soterram o nosso coração. Pensa aí quando você era criança. Você poderia ser o que você quisesse. Você podia ser o que você imaginasse. Tudo era possível para você, porque você não tinha medos, você não tinha reservas, você não tinha aquele pensamento, ai, isso é grande demais para mim, ou isso é pequeno demais para mim. Você simplesmente dava asas à sua imaginação.
Você brincava aí, talvez, de boneca e era a melhor mãe do mundo. Ou talvez você brincava aí de astronauta e pisava na lua. Não importa qual era o seu propósito ali na brincadeira, aquilo que você imaginava que você seria, mas você não se preocupava se aquilo era algo grande ou algo pequeno. Aquilo para você era intencional, era verdadeiro, era algo que você amava fazer. Mas, como eu falei, situações vão acontecendo e você vai aprendendo a se virar. E com esse aprendendo a se virar, nós vamos colocando entulhos dentro de nós. Vou dar um exemplo sobre mim, ok? Eu sou uma pessoa que eu sempre falei muito. Minha mãe sempre falava que eu falava pra caramba. E em casa a gente não tinha esse problema, porque em casa minha mãe era que falava menos. Eu, meu pai e minha irmã sempre falamos bastante, então a gente nunca viu isso como algo ruim. Para mim era natural falar. Porém, há pessoas que já falaram para mim que eu falava demais. E aí, talvez você como eu, que é uma pessoa que gosta de falar, que se sente bem falando, não tem problema algum com isso. Mas ao ouvir outras pessoas falando isso, você acabou se fechando. Tipo, eu não posso também falar tanto assim, né? É melhor ficar um pouco mais na minha. E por um tempo eu tentei ser uma pessoa menos falante e isso foi me destruindo. Por quê? Porque não era a pessoa que Deus me criou para ser. Deus me criou uma pessoa falante. E graças a Deus pelos outros que não são tão falantes assim para dar o equilíbrio, né? É lógico que nós podemos lapidar a nossa habilidade. Porém, se Deus me fez falante é porque Ele tinha um propósito em mente ao me fazer assim. E assim é na sua vida. Porém, as pessoas não fazem isso porque elas são más ou porque elas querem destruir você. É simplesmente porque ao se desenvolver e ao crescer, a gente vai perdendo essa essência de criança, de poder ser o que quiser. E a gente vai aprendendo a lidar com o mundo adulto. Afinal de contas, adulto não fica sonhando em ser astronauta. Adulto não fica brincando de o que ele poderia ser. Adulto tem que trabalhar e pagar as contas, não é? Tem que trazer a provisão para dentro de casa, tem que suprir aí aquilo que é necessário. Então não importa muito aquilo em que você faz, desde que esteja pagando suas contas. Mas isso tem um peso muito grande. Tem um peso de frustração. De talvez deitar na cama e sentir que não está fazendo aquilo que você foi criado para fazer. De talvez até nem achar que você tem habilidade para fazer algo especial. E você tem. E eu quero te ajudar a desentulhar aí dentro de você e encontrar o seu propósito. O prejuízo de viver uma vida sem definir o seu propósito de vida é que você pode viver uma vida não intencional. E eu falo que uma vida não intencional é aquela vida de roda de hamster, que você tá sempre correndo, mas nunca chega em lugar algum. Por quê? Porque não há intencionalidade. É só trabalha, paga as contas, volta para casa, dorme, assiste uma TV e vida que segue, né? Afinal de contas, esse é o mundo dos adultos. Mas eu quero compartilhar aqui como você pode descobrir o seu propósito, sair da rodinha do hamster e viver uma vida intencional diariamente. Bora lá? Bora fazer o exercício? Digamos que você está em uma sala. Ou seja, está em uma sala e tem um monte de pessoas ali que você ama, pessoas importantes para você. Você começa a olhar ao redor assim e de repente você percebe um caixão nessa sala que você está. E aí você se aproxima para poder ver quem que está dentro daquele caixão. Quando você olha, você se depara com você mesmo. Sim, chegou o final da sua vida. E aí? O que as pessoas nessa sala estão falando sobre você? Quem foi você durante o seu período de vida? O que você construiu? Qual foi a vida que você viveu? Eu sei, esse exercício ele é chocante. Ele traz para muitos um impacto muito grande, uma tristeza e até mesmo uma aversão. Afinal de contas, Vivi, você falou que ia dizer sobre propósito e agora você fala para eu olhar
e me ver num caixão? Sim. Por quê? Porque todos nós um dia vamos chegar nesse momento. A nossa vida, ela é finita. Ela vai terminar aqui na Terra. E qual foi a vida que você viveu? Digamos que você descubra hoje que você tem 5 anos de vida. Já tem a data aí, né, do dia do seu funeral. Como você viveria a sua vida a partir de hoje, a partir de agora? O que realmente é importante para você? O que realmente você gostaria de ser lembrado? Como você gostaria que as pessoas lembrassem de você? Será que o que é importante para você hoje é ser uma mãe mais presente para os seus filhos? Será que o que é importante para você hoje é ajudar crianças carentes? Será que o que é importante, que você quer construir, é ter uma empresa grande que ajuda pessoas, né, que fornece trabalho para pessoas, para elas poderem sustentar suas famílias? Não importa o que você vai fazer, porque isso vai estar ligado a quem você é. E isso é o que faz a diferença quando você descobre o seu porquê. Quem você é. Porque quem você é faz você fazer alguma coisa e vai estar ligado. Como eu falei, você foi crescendo e entulhos foram sendo colocados. Está na hora de arrancar esses entulhos. Está na hora de você tirar tudo isso aí, todo esse lixo que foi colocado e encontrar aquele diamante que está escondido aí dentro, que é o seu propósito. Quando você descobre o que você vai fazer, quando você descobre o propósito pelo qual Deus te criou, aquilo que você vai fazer aqui, toda a sua vida, ela começa a se alinhar. Você vai entender que aquilo que Deus colocou no seu coração, já existe aí dons e talentos que você já tem, mas que talvez não estavam sendo utilizados ou que estão meio enferrujados. Você vai ver que você já tem habilidades para fazer aquilo. Ou talvez você vai precisar lapidar aí essas habilidades, ou talvez até mesmo desenvolver algumas para cumprir o seu propósito. Por isso que eu falo, quando você descobre o seu propósito, e essa é a importância de você saber o seu propósito, é o que? Você começa a alinhar a sua vida a isso. Como que você vai alinhar a sua vida? Você começa a entender que você acorda cedo, não é porque você quer ter saúde, vamos dizer que você acorde cedo para fazer um exercício, tá bom? Não é porque você quer simplesmente ter saúde, não é porque simplesmente você quer viver mais, é simplesmente porque você precisa ter um bom condicionamento para fazer aquilo que você precisa fazer. Seja brincar com os seus filhos num parque, ou seja, ter a disposição física para passar um dia inteiro dando treinamento para pessoas. Entende? Um propósito te faz ter uma vida intencional e isso faz toda a diferença. Acredite, quando você descobre o seu propósito, toda a sua vida começa a ficar alinhada. Você começa a saber o que realmente faz sentido na sua vida e o que não faz. Se você lê o livro A ou se você lê o livro B. Por quê? Cada um é de um assunto, então você vai ler aquilo que está relacionado ao seu propósito de vida. Digamos, né, como eu falei, você entende que no momento seu propósito é cuidar bem dos seus filhos. Então, você vai ler um livro sobre educação financeira ou sobre como criar seus filhos com propósito. É um exemplo, os dois são importantes, mas qual faz mais sentido? Entende? Quando você descobre o seu propósito, tudo começa a se encaixar. As pecinhas perdidas do quebra-cabeça começam a se encaixar e tudo começa a fazer sentido. Sabe aquele desânimo que você tinha quando você acordava porque você não sabia o porquê você acordava? Afinal de contas era ir trabalhar e pagar os boletos, não é? Mas agora você tem um porquê. Agora você tem algo dentro de você que te impulsiona, que te incentiva. E por mais que você fique cansado porque você talvez durma menos do que você precisa, mas você tem uma chama aí dentro que te dá energia
para fazer aquilo que é necessário ser feito. Isso se chama força de propósito, ok? Ao reconhecer o seu propósito, vem um novo desafio. E qual que é, então, o benefício de você ter o seu propósito? Como eu falei, a sua vida começa a ficar alinhada. Então, você começa a fazer melhores escolhas. E o melhor do que isso é viver uma vida de propósito. Eu falo sobre isso. Vamos viver uma vida de propósito. Por quê? Porque nós precisamos alinhar aquilo que eu como, aquilo que eu bebo, os lugares que eu vou, os livros que eu consumo, os cursos que eu faço, como eu uso as minhas horas no dia, como eu vivo a minha vida. Tudo isso está conectado a viver uma vida de propósito, uma vida intencional, uma vida em que eu sei o porquê eu faço o que eu faço. E isso é transformador. Quando você descobre o seu propósito, toda a sua vida começa a andar numa direção só. E quando está em uma direção só, você consegue ter energia, recursos para poder completar essa sua caminhada. Como eu falei, um dia, para todos nós, essa caminhada aqui vai acabar. Seja em 5 anos, 10, 20, 30, não sei, não sabemos. Só quem sabe disso é Deus. Porém, enquanto nós estamos vivendo aqui, nós podemos ser intencionais naquilo que fazemos todos os dias da nossa vida. Isso é viver uma vida de propósito. Me conta, você conseguiu encontrar o seu? Comenta aqui embaixo na área dos comentários. Eu descobri meu propósito. Eu quero saber, eu quero comemorar junto com você, porque isso é libertador, é transformador. O dia que nós temos esse encontro aí com o nosso propósito, a nossa vida começa a ser reorganizada, ela começa a sofrer uma mudança para ir na direção certa. E eu quero estar contigo nessa jornada. Aqui o nome do canal é Florescendo no Deserto. Por quê? Porque não importa a dificuldade que você está passando, nós podemos florescer em meio à dificuldade. Talvez hoje você olhe e fale, é impossível eu viver o meu propósito com as circunstâncias que eu tenho hoje. Calma, dia a dia, um passo de cada vez, e você vai alinhando a sua vida para viver uma vida de propósito, diariamente. Se você precisa de mais conteúdo para continuar nessa jornada, vamos juntas. Compartilhe esse vídeo com alguém que você pode contribuir para que essa pessoa descubra o propósito dela. Vamos ampliar aí essa corrente de pessoas vivendo uma vida de propósito. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!